Mas enfim, mas era, às vezes as conversas se acaloravam e tal, e as mulheres ali também, na delas, etc, eu criança olhando aquilo, mas no momento que começavam a tocar, todo mundo juntava, as crianças, né? Tinham os primos mais velhos assistindo os gols do Fantástico, a Zebrinha, né? Lembra da Zebrinha? Você nem lembra, você não sabe nem o que é Zebrinha. Eu lembro. Você lembra que teu avô te contou, né? Tipo... Não, porra. Bom da história. Eu lembro dessa porra. Isso não é tão velho assim. Mas então no momento que... Tu tinha quantos anos? 4, 5... Não, então não lembro. Então eu tô falando de outra coisa. Tá falando só... o Igor tem 10. Não, porque assim, tinha um lance da zebra na zebrinha lá do Campeonato Brasileiro, não sei nem isso permaneceu por um tempo, não foi só nessa época. Continuou durante alguns anos. Começou quando eu era muito criança, quando você acorda, assim, pra entender, né, que você tá vivo e tal. Tá. E perdurou. E aquela hora, eu sempre fui uma criança muito observadora, né? Sempre fiquei muito atento, muito em viagens, muito criativo, e sempre em viagens internas, tal, aquilo. E no momento que pegava o violão e todo mundo começava a tocar, e se reuniam, eu achava aquilo mágico. Porque eles estavam venerando a música, venerando aqueles sons e aquelas histórias, porque essas letras, né, também e tal. E eu achava aquilo muito bonito. E eu via minhas tias contando que esse morreu sei lá quando. Nossa, o compositor morreu. Eu achava aquilo louco, que ele deixou uma carta para a humanidade, né? É como se você escrever um negócio e eu ficava viajando aquilo. Então, meu primeiro contato com a música foi em família, todo mundo parando ali para reverenciar aquilo. Não tinha mais conversa, tal. A música unia todo mundo. E ainda até hoje tem esse negócio. A música, para mim, ela tem esse sentido assim, ela tem que unir, ela deve unir, né? E essa coisa da carta, eu queria saber um dia escrever uma carta para a humanidade, musicar essa carta, e quando eu morrer as pessoas se juntarem com o violão e cantar essa carta, né? Então... Só que a tua é meio difícil de tocar, né? Não é não, cara. Olha só, eu fiz uma série também de vídeos, de aulas, pro Cifra Club, um portal enorme, maravilhoso, aliás, abraço a todos. É do Peter, né? Não, do Peter é o Cifras. Entendi, desculpa. É o concorrente. Fala o seu culpado. Não, mas então, é um puta de um serviço, é típico do Brasil, acho que é uma evolução daquelas revistinhas de banca que a gente tinha. Comprei pra caralho isso aí, cara. Eu não encontro, por exemplo, esse é um negócio que eu não encontro muito fora do Brasil, só a letra e a cifra. Ficava puto que tinha uma porrada de acorde complicado que eu não sabia fazer. Aí eu vou só adaptar isso aqui. Eu aprendi um monte de música, eu ia na banca, comprava, tinha tudo. Tinha muita coisa errada você olhava assim, tipo assim, tinha Vando, Iron Maiden, Legião Urbana, U2 e Legião Urbana na capa. O mais difícil era o do Djavan. Às vezes tinha uma, né? As coisas da música da MPB são mais complicadas, né? Muitas coisas também erradas, que, né? A cifragem, né? É um negócio também que teve épocas e épocas, exatamente. Recentemente está mais convencionado, mas eu lembro que quando eu era moleque... É verdade. A sétima maior às vezes era com mais, às vezes com M maiúsculo, sei lá, cada um nos Estados Unidos é de um jeito também, enfim. Mas é isso, cara. Então eu sempre tive esse fascínio pela música e pela composição. Sempre quis aprender a fazer uma música, sabe? Antes ainda de tocar um instrumento. Qual foi a primeira música que tu fez? A primeira música que eu fiz, cara, eu acho que se chamava Woman Butterfly. Caralho. A Mulher Borboleta, porque foi um dos primeiros beijos na boca que eu dei. Que bonitinho, cara. Melei toda a minha cueca. Aquele beijo na boca, aquele... geral. Antes, atrás, sim. depois da frente. Sim. Porque eu passava a mão naqueles pelos. Então você não fez a Mulher Borboleta, fez o Homem Macaco. Não é brincadeira. Eu lembro direitinho. E lembro mais ou menos da música, sabe? Eu recentemente tentei lembrar, né? Mas era muito inocente, parecia muito Woman Don't Cry do Bob Marley, que depois virou do Gil, né? Que o Gil fez uma versão. Era meio assim, não era original, né? Mas eu persegui. Então, eu sempre, o Marcelo sabe, eu gosto de pegar o instrumento para compor. Eu componho, tipo assim, 10 músicas, 10 ideias musicais, vamos chamar assim, por hora, né? É verdade. São ideias musicais, óbvio. Você transformando isso numa música, você precisa elaborar, né? Tem um processo, desenvolver. É que nem você ficasse criando personagens e trechos de história, mas uma história precisa ter um começo, meio e fim, coerência, trama, etc. Né? E aí as músicas do metal são complexas, né? Às vezes tem 10 minutos, né? Às vezes tem, sei lá, 20. Tem de todo de tipo, né? Assim, e tem também o metal mais simples, um pouco mais
ele chamou de inocente, né? Não é num sentido pejorativo de forma alguma, mas mais despretensioso, digamos assim. Né? Era moleque e tal. Ele tava muito mais na emoção do beijo na boca, da cueca melada. Sim, que é legal também. A música tem tipo, preciso compor algo genial. Muito disso, né? Muito de extravasar sentimentos ou momentos da nossa vida e tal. Sim. E eu acho que tem muita gente que tem essa pretensão de compor, etc. Precisa compor, precisa pôr a mão no instrumento e compor. Não é tipo, não adianta estudar, vamos dizer, técnica de guitarra, pra pensar assim, uma hora eu paro pra compor. Não, é um exercício. É compondo diário. Que se aprende. Exato, jogando fora. Compõe, joga fora. Compõe, joga fora. Bom, não sei, né? Assim, dessas que não valem, dessas que nunca... das que não valem, dos treinos e tal. Não dá pra saber. É muito. Mais de 20 mil? Caralho. Para, eu acabei de falar que dá pra saber. Vocês não dão maneiras pra... E como vocês se conheceram? Vocês se conheceram antes do Angra ou não? Ou foi do Angra? Carnaval de 89. Mas ele estava... Lembra dos pelos lá? O homem macaco? Então, tá foi amor à primeira vista. Ele de prazer tanga... em conhecê-lo, Butterfly. Ele, assim, num carro alegórico de tanga de tigre, enfiadinha na bunda, né? Nossa. Exato. E eu ali despretensioso. Falei, nunca vai me notar, né? Mas como é que não nota? Aí olhou esses cabelos. Ele já deu aquele sorriso, fez sim. O dente sempre pronto pra sorrir. Matuto, a gente tava conversando ali subindo a escada, tu falou que já curtia, já conhecia, já tinha uma... Eu já tenho bandas de metal há muito tempo, né? E no Brasil, se você tem uma banda de metal e não conhece o Angra, tem alguma coisa errada com você. Sempre foi uma referência, né? E acabou que também, pelo fato de ter escolas de música, o Angra sempre foi uma banda conhecida por ter músicos muito hábeis, né? Músicos incríveis. Então, frequentemente, a minha escola organizava workshops com músicos de diversas bandas e músicos solos também e tal. E o Angra, tanto o Rafael, quanto o Kiko, quanto o Felipe, fizeram workshops na minha escola, a gente acabou se conhecendo. A minha banda que eu tocava, muitas vezes abria o show do Angra quando o Angra tocava em Brasília e tal. E daí começou não digo uma amizade ainda, mas a gente se conhecia bem. Eu tinha um pouco mais de contato com o Kiko. E depois eu acabei entrando no Almar, que foi uma banda... que na época tinha o Felipe Andreoli, que é o baixista do Angra, tinha o Edu, que foi vocalista, né? Sim. Ele foi o fundador do Almar. E teve por um breve período, mas não chegou a gravar o disco, o Aquiles também, que já veio aqui. Então, naquele momento eu me aproximei do Felipe e tal. Quando aconteceu o momento em que o Kiko foi convidado para o Megadeth, né? Fui agraciado pela escolha aí e entrei na banda. Isso já vai fazer 6 anos, cara. O tempo voa, né? 6 anos. Como foi Hoje nós estamos celebrando. Não. Tava errado. Tava errado? Tava errado, Era só um TBT. Porque ele viu um TBT hoje e falou assim, cara, eu acho que hoje eu tô celebrando 6 anos que eu entrei na banda. Mas alguém postou, mas era um TBT, na verdade. Eu fui conferir em setembro, né, o Rock in Rio. Eu entrei no Rock in Rio de 2015. Caralho, entrou já pra se provar. Não, já foi um show onde o Kiko, no meio do show, mais pro fim do show, passou o Kiko bastão. passa a guitarra pra ele. Cara, muito foda. Aí eu estou indo pro Megadeth. Entendi, ó, aí todo mundo ali, né? Mas vai entrar o Marcelo. Aí ele entregou a guitarra pro Marcelo, o Marcelo tocou, finalizou o show conosco e depois o juntou todo mundo, Juntou todo mundo, E aí tinha o Dee Snider do Twisted Sister também. Foi legal, porque a gente fez tinha Doro também, eu acho, né? A Doro também? Também. Foi a Doro Pest também, não sei se vocês lembram. Já é uma senhora, né? Mas na minha época era uma deusa. Uma deusa ainda é. Ainda é, né? É um ícone da voz feminina no metal, assim, dos anos 80. E até hoje tá aí e tal. E o dia que você descobriu que tu ia pro Angra, como que foi? Cara, eu até sempre digo que eu tive a sorte, por um lado, de entrar no Angra já adulto, digamos assim, com 38 anos, 39 anos, mais ou menos. Porque, bom, eu tento manter o meu índice de expectativa sempre baixo. Eu tenho muito medo da frustração. E eu acho que quanto mais você espera, anseia, imagina algo vai acontecer e vai ser grandioso e vai ser maravilhoso, quando algo sai disso que você idealizou, né, a tristeza ela é maior. Né? É verdade. Então, apesar de que essa conversa já estava acontecendo, naquele começo eu não sabia assim, quanto tempo o Kiko ia ficar no Megadeth, se ele realmente ficar, se de repente ele ia ficar 1 ano e daqui a pouco ia ter que voltar. Entendi. Se eu ia fazer todos os shows ou se o Kiko faria de repente uma turnê e depois ele... Então eu mantinha a bola no chão assim e fiquei feliz pelo que estava acontecendo naquele momento, que era, na pior das hipóteses, eu estarei substituindo o Kiko por um tempo e já ficar feliz com isso. Pode crer. Então, por um lado,
talvez eu evite o extremo da grande felicidade, né? Talvez eu esteja me privando disso. Mas por outro, eu também evito o extremo, né? A frustração, é. né? Então eu prefiro andar, nesse caso, nesse meio. Acho que hoje em dia eu prefiro assim. Eu já tive muitas oportunidades que, de repente, não foram da forma como... Até a gente... Não sei se cabe falar disso, mas há uns anos atrás eu fui indicado pro Guns N' Roses também. Caralho! Não sabia, maneiro. Acabou não acontecendo. O Slash voltou pra banda. Né? E aí, se eu filha da puta. Pô, Slash. Não, foi bom também, foi bom. Tudo acontece. Não, o Rafael, na verdade, ficou feliz, né? É verdade. Então, assim, eu sempre tento manter essa coisa meio pé no chão, assim, né? Mas, cara, tenho vivido momentos incríveis com a banda. É um prazer pra mim, assim, uma oportunidade... É o que você imaginava? Tipo, eu sei que você tem expectativas baixas, mas a gente sempre faz, tipo... Como que deve ser tocar com o Angra? Você tinha... É maior do que eu imaginava, na verdade. Sabe? Porque quando você tá... Só porque eu tô aqui, ó. Não. Quando você é brasileiro, você sabe que o Angra